É isso mesmo que vocês leram aqui. Estou grávida, gente. Hey, deusas e deuses, tudo bem com vocês? Recentemente saiu aqui para vocês o meu relato de um aborto espontâneo, né, que eu vivi no mês de setembro do ano de 2023 e no mês seguinte eu engravidei. No dia que esse vídeo saiu, eu já estou com 3 meses completos, tá? 12 semanas completas e mais um pouquinho. Mas eu tô gravando, lógico, com antecedência por conta das festas de fim de ano. Então agora eu não estou ainda com barriguinho de 3 meses. É uma mistura de inchaço, já com uma barriga mais ou menos, porque segundo filho dá uma disparada um pouco mais cedo. Ou não sei, né? Que eu vou fazer minha outra amanhã. Então, qualquer coisa eu fixo nos comentários quando eu tiver uma informação mais clara, né? Quando eu for postar o vídeo, eu já vou saber melhor o que é, de quanto tempo que eu tava nesse dia de hoje. Mas eu não podia deixar de trazer para vocês essa notícia aqui como presentão de Natal também para vocês, pra gente celebrar junto esse marco e falar principalmente sobre essa trajetória, né? Porque foi um processo de muita cura, de muita liberação, até chegar na notícia de que estava grávida, tá? Então, além de contar e compartilhar isso com vocês, eu quero contar para vocês como que foi essa minha jornada. Porque quando eu comecei a namorar o meu marido, o Vitor, que vocês já conhecem, tem um vídeo aqui com ele, o meu filho tinha 2 anos e meio de idade, o Davi, né? O Davi, ele já veio de um outro relacionamento e o meu marido acompanhou aí desde que ele era muito pequenininho. E logo que a gente casou, a gente montou casa, eu precisei parar um tempo de trabalhar para poder adaptar o meu filho à nova realidade, aquele novo bairro que a gente não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém também, meu filho estava numa escola nova, uma realidade nova. Nessa fase nós tentamos engravidar por aproximadamente 1 ano e meio, por aí. Eu agora não lembro data certinha, mas foi mais ou menos isso. E durante esse tempo, eu não engravidei. Nada nesse sentido aconteceu. E para completar, eu passei por momentos muito desafiadores, emocionais, né? Quem aqui já foi tentante alguma vez, já esteve nesse processo, sabe que é muito desgastante emocionalmente essa espera. Principalmente porque eu pensava da seguinte maneira: não vou começar a trabalhar, estudar, fazer alguma coisa agora, porque eu vou engravidar e vou ter que parar tudo de novo. Então, vou viver esse processo agora e depois, quando o segundo filho, né, começar a crescer, eu posso então seguir em frente e aí começa a fazer as coisas já para fazer direto. Eu sei que pode até ter uma lógica, mas hoje eu olho para isso e penso, é quase que brincar de ser Deus, né? De querer tomar todas as decisões da vida num controle, como se eu mandasse no vou conceber uma vida agora, não vou conceber uma vida agora. Acho isso meio louco, se a gente para pra pensar bem. Mas, enfim, era a mentalidade que eu tinha na época e era o planejamento que a gente tinha feito, que a gente achava que seria bom, que seria o ideal. Porém, como eu disse, nada aconteceu. E, na verdade, eu comecei a ganhar muito peso, eu comecei a ter muitas espinhas, o meu cabelo ficou muito estranho, minha pele ficou muito ruim, minha autoestima foi ladeira abaixo. Eu descobri também uma endometriose, né? Recebi o diagnóstico de endometriose, que foi muito pesado. Primeiro porque eu sentia muita dor. Eu fiz vários exames, passei por alguns médicos até receber o diagnóstico. E era uma dor assim que eu não conseguia me esticar, de tanto que doía. Então todo o ciclo menstrual, toda vez que eu menstruava, era desesperador. Segundo, porque a médica falou, olha, teremos que interromper o plano de gestação agora, você precisa se tratar. E a médica me disse o seguinte, endometriose não tem cura. Tem alguns possíveis tratamentos que não vão curar, mas podem te ajudar. Um dos tratamentos era realmente um anticoncepcional contínuo, para não menstruar mais, que foi o que eu optei na época, para poder reorganizar os meus hormônios que estavam enlouquecidos, fazer cirurgia
que ela falou, olha, deixa pra fazer cirurgia quando você decidir que vai ter filhos, porque volta tudo de novo. Então você vai passar a vida inteira fazendo várias cirurgias. Deixa pra fazer quando você realmente quiser engravidar de novo. E outro caminho realmente não tinha muita coisa. Era isso aí. Hoje a gente vê como que faz. Se você não conseguir engravidar, mesmo com a cirurgia, aí a gente vai precisar pensar em fertilização. Pra mim, que já tava super mal, com a autoestima muito lá embaixo, pensar em fazer fertilização era algo inconcebível, porque eu já tinha passado por todo aquele cansaço emocional durante aquele 1 ano e pouco. Então pensar em começar um novo processo pra mim era algo que eu não tinha forças naquele momento, sabe? Eu sei que muitas mães optam por isso, mas pra mim não fazia sentido. E aí eu decidi, eu falei, ai, deixa, eu já tenho um filho, tá tudo bem, vamos que vamos seguir a vida, eu quero retomar minha vida. Eu tava num processo depressivo e muito complicado porque era pra ser um momento muito feliz pra mim. Eu tava recém-casada, com casa nova, tudo lindo, mas eu só era feliz quando meu filho e meu marido estavam em casa. Durante todo o resto do tempo eu era muito triste e eu não conseguia fazer nada, eu não tinha forças, sabe? Na verdade, mas que tudo tivesse lindo em volta, o que eu sentia era tudo o que eu nunca quis na minha vida é o que eu tô fazendo agora, ser dona de casa. Não que exista qualquer problema nisso, eu também sou dona de casa hoje em dia, mas eu não sou só dona de casa. Isso é uma coisa que eu nunca quis pra mim, eu sempre quis trabalhar. Eu gosto de trabalhar, sempre fui muito ativa. Desde muito nova eu já fazia teatro, eu fazia dança, eu fazia várias danças, eu fazia formação em balé clássico. Então eu sempre tive uma agenda muito ativa desde criança. Essa falta de compromisso, de só meu compromisso ser lavar a louça, aquilo acabava comigo, gente. E por favor, não me entendam mal, eu não tô dizendo que existe problema nisso, eu sei que era uma fase minha. Eu faço as coisas da minha casa também, apesar de hoje eu ter ajuda, ter apoio, mas até pouco tempo atrás eu fazia tudo sozinha. E eu sei que tem muita gente aí que vive bem, tranquilo, que escolheu isso, tá? É só um relato mesmo bem pessoal. Então naquela fase aquilo me fez muito mal, porque eu dizia assim, toda vez que eu ia começar um relacionamento, a primeira coisa que eu dizia era, eu não sou mulher pra esquentar a barriga no fogão e esfriar na pia. Então não conte comigo pra isso. Tanto que quando eu tive meu filho eu não sabia nem cozinhar, eu fui aprender depois. Mas assim, só pra contextualizar pra vocês que eu realmente estava bem mal nessa época. E aí eu decidi seguir minha vida. Fui fazer a minha formação em maquiagem profissional, deixei essa história pra lá, falei, vou cuidar de mim, vou ficar bem. Eu emagreci nessa época 8 quilos em um mês, porque aí veio o tratamento hormonal, minha mudança de hábitos, mudanças alimentares, várias coisas que foram acontecendo. E calhou de essa época em que eu recebi esse diagnóstico, foi o mesmo período em que eu reencontrei a minha mãe. Então foi um processo também que eu tinha outras coisas para olhar para essa relação, que foi muito desafiador, gente. Quem olha assim hoje a nossa relação pode pensar que foi um mar de rosas e não foi. Pelo contrário, eu estava muito machucada, ela estava muito machucada, e esse processo da gente tentar fazer essa relação dar certo foi aos trancos e barrancos. Mas foi inclusive que conduziu a gente para essa jornada terapêutica, né? Foi assim que eu me tornei terapeuta. Foi procurando a minha cura, procurando entender o que tinha acontecido com a gente. Então, assim, só gratidão por esse processo, tá? E passou essa fase. Eu fui viver minha vida, fui trabalhar como maquiadora, comecei a me sentir bem de novo, comecei a sair de casa. E isso realmente é uma coisa que me faz muito bem, trabalhar. Eu amo trabalhar. Então, assim, corta pro momento em que eu comecei a sentir um incômodo com o anticoncepcional. Foi quando eu decidi parar, né? Foi 3 anos atrás. Durante esse período que eu reencontrei a minha mãe, até esse incômodo, foi o meu despertar espiritual, que foi acontecendo ali na medida em que eu ia tratando a minha relação com ela. Se vocês pararem para pensar, de forma inconsciente, eu estava tratando já o meu feminino. Endometriose, vários policísticos, todos esses problemas, miomas, problemas nos seios,
eles acontecem quando existe algum problema com o feminino, tá? Pode ser da sua ancestralidade, como pode ser uma questão de vidas passadas também. E normalmente são as duas coisas. Se você tem um problema ancestral com o feminino, é porque o seu espírito já veio e escolheu essa família, escolheu esse movimento justamente para poder ter a oportunidade de tratar algo que é uma dor que ele já traz de muito tempo, tá? Então, foi exatamente o que aconteceu comigo. E aí começou todo um processo de cura, de entender padrões, de estudar, de sentir, de transformações da minha vida. Eu tive muito crescimento profissional como maquiadora, até eu chegar ao momento de começar a fazer minha transição de carreira para terapeuta. Eu fiquei um tempo ainda trabalhando com as duas coisas, até eu definitivamente parar de maquiar e ficar só com as terapias, tá? E aí foi transformando. Quando eu parei o anticoncepcional, entrou um outro movimento, porque foi quando de fato eu comecei a estudar feminino. Até então, eu estava estudando feridas emocionais, eu estava trabalhando outros aspectos que são super importantes também. Mas a partir desse ponto, eu comecei a me conectar muito mais com esse lado selvagem, com esse lado mulher, com a lua. Comecei a entender e descobrir coisas que antes eu não sabia. Ou melhor, eu não lembrava. Meu espírito já sabia, mas eu não me recordava. Foi nessa fase que eu me tornei mestre em Reiki Lunar, que eu criei o de lua, onde eu falo sobre as luas, falo sobre rituais lunares, falo sobre esse tipo de magia. E foi fundamental, porque eu comecei a acessar dores muito profundas que eu já tinha. Por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade com a questão do aborto. E vou falar uma coisa aqui que pode até soar polêmico para algumas pessoas, mas é um posicionamento muito pessoal. Eu nunca me coloquei como feminista porque existem rótulos do feminismo que não me cabem. E um deles é a questão da liberdade quanto ao aborto. Não consigo, gente. É algo que eu não consigo desenvolver nem uma conversa sobre isso, porque para mim a minha visão ela é uma visão como espírito. Então eu entendo todos os contextos, já pensei muito sobre isso, já pirei muito minha cabeça com isso, mas de fato sempre foi muito delicado para mim. E eu teoricamente não tinha motivo nenhum para isso. E aí eu descobri que em vidas anteriores, várias na verdade, eu tive histórias relacionadas a abortos provocados na época, né? Então, tanto de através da minha magia possibilitar isso para outras pessoas, através dos meus conhecimentos de ervas, de magia, quanto também de eu, enquanto espírito, naquela vivência também fazer várias e várias vezes. Então eu entendi que aquilo era uma dor do meu espírito, né? Uma questão minha mesmo. Por isso que era tão inexplicável, porque eu pensava, mas eu nunca fiz um aborto nessa vida, por que será que eu sinto tanto esta dor? Até que, em junho desse ano, 2023, eu fui para São Paulo e eu fiz uma imersão de 4 dias com a Sophie Hellinger. Para quem não conhece, a Sophie é a esposa do Bert Hellinger, né, que foi o criador ou o canalizador da constelação sistêmica que é tão famosa e conhecida hoje em dia. E a Sophie, ela também criou um método que se chama Cosmic Power. Então eu fui para fazer a formação básica do Cosmic, para conhecer o Cosmic, porque eu li, mas eu não entendi o que era, mas eu falei, eu tenho que fazer, eu tenho que estar lá. Essa mulher veio da Alemanha para o Brasil, eu já vou estar lá para o seminário de constelação, eu vou fazer tudo, vou viver a experiência completa, que eu sou dessas. E fiz e vivi essa experiência completa e foi muito transformador. E lá eu tive um acesso e eu descobri que antes de ter o Davi, em um momento que eu tomei uma pílula do dia seguinte, sem saber, sem muita consciência, eu era uma adolescente de 15 anos, eu provoquei ali um aborto. Quando eu descobri isso, quando eu entendi que de fato aquilo tinha acontecido, eu fiquei num estado de choque muito grande, porque a gente pensa assim, poxa, eu sei o que acontece no meu corpo, como eu não saberia se eu fiquei grávida ou não? Como eu não saberia se eu fiz um aborto? Lógico que eu saberia. E na verdade, eu não sabia, eu descobri lá. E foi um
uma culpa muito grande. E ali eu entendi por que eu tinha aquilo também muito vivo dentro de mim ainda. Eu pude ver essa menina, eu sabia o nome dela, inclusive. Ela veio falar comigo, veio conversar comigo, dizer que estava tudo bem. Mas eu chorei muito, eu fiquei num movimento de culpa muito grande. Eu lembro que eu fiquei o resto do mês todo, assim, fiquei um mês nesse processo. Até que eu marquei de fazer uma tatuagem, porque eu falei, eu preciso incluir esse bebê, né? Por mais que tenha sido muito breve, por mais que tenha sido muito rápido, por mais que eu não tivesse consciência do que eu estava fazendo, mas eu preciso incluir no meu sistema. Não foi à toa que apareceu pra mim ali, sabe? Foi realmente para que eu pudesse incluir. Impressionante, gente. Eu sempre disse que eu faria tatuagem para todos os meus filhos, né? Eu já tenho a do Davi aqui, então eu fiz a tatuagem dela. Essa aqui, que é essa flor escrita Maria. É a tatuagem do bebezinho. Na verdade, veio antes do Davi. Eu lembro que na noite anterior a tatuagem, eu marquei a tatuagem de manhã cedo, com a Rosa, que faz as minhas tatuagens, né? Praticamente todas as minhas tatuagens foi ela que fez, uma ou outra que não. Eu tava num momento de concentração, de conexão muito profunda. E Maria, minha filha, veio me visitar. E ela falou pra mim assim, fica tranquila, acalma o seu coração. Porque a minha missão foi cumprida. Eu fiquei, como assim sua missão foi cumprida? Eu interrompi a sua vinda pra cá. E aí ela me falou o seguinte, que o propósito dela era que o Davi pudesse vir. Porque como eu tava num momento de descoberta sexual, como eu tava naquele momento assim, não tem um lugar certo pra fazer, que a gente faz escondido, aquela coisa toda, eu teria continuado tomando a pílula do dia seguinte. Tanto que eu tomei a primeira, nada aconteceu. Eu tomei a segunda, eu me senti mal, eu falei, nunca mais eu vou tomar isso na vida. Eu fiquei assustada. E foi essa decisão de nunca mais tomar aquilo na vida que fez com que depois o Davi pudesse nascer, né? Porque a gravidez dele não foi interrompida. Eu engravidei do meu filho, eu tinha 15 anos. Então, gente, quando ela me explicou isso, eu falei, meu Deus, a gente não entende nada mesmo, né? A gente não tem alcance, muitas vezes, de como o plano espiritual funciona. Ela foi assim, ela fez uma caridade, ela se colocou numa situação para poder ajudar a gente, para que o Davi pudesse vir naquele momento. E a gente pode parar e pensar assim, poxa, uma gravidez com 15 anos não é legal, não tá certo. E de fato eu não recomendo para ninguém, tá? Porque não é fácil. Mas o que será que é certo e o que é errado? Já que depois eu tive dificuldade para engravidar, para pensar. Depois eu tentei engravidar com meu marido, eu tinha estabilidade, eu tinha condições financeiras, eu tinha idade, eu tinha um casamento, uma estrutura e não engravidei. E aí? Quem que define o que é certo e errado? Somos nós? Enfim. E aquilo mexeu muito comigo, mas foi realmente libertador, porque eu entendi, inclusive, como ela foi uma irmã maravilhosa. E que ela tinha cumprido aquilo que ela veio fazer. Eu fiz a tatuagem, foi muito emocionante. E eu senti que, de fato, ali eu consegui encontrar paz nesse assunto. Inclusive, eu quero mandar um beijo para Rosa Jara, minha tatuadora maravilhosa. Foi muito minha parceira nesse processo. Foi muito delicada e fez toda a tatuagem com muito amor, com muito axé. Do jeito que ela sempre faz, né? Mas é que essa foi muito especial. E o tempo passou. Muitas outras coisas foram trabalhadas. Eu comecei a receber alguns recados de que estava chegando a hora. Até que eu fui numa gira de beijada. Na verdade, nesse dia foi uma gira de malandro e também de beijada. Na Umbanda, assim, não sei se é assim em todas as casas, tá? Mas na minha casa, nessa casa que eu fui, antes da festa do Zereza e beijada que acontece em outubro, né? Normalmente acontece ali perto do Dia das Crianças. Um pouco antes, eles vêm e passam as orientações já, alguma coisa que eles querem e tudo, um docinho, uma roupa, alguma ação que eles querem que o médium prepare para o dia da festa, tá? Então, por exemplo, o Zezinho, ele me pediu esse ano para distribuir brinquedo, e foi o que eu fiz. Então, eles sempre vêm e dão essas orientações antes. E eu tava nessa gira.
E nesse dia, duas coisas aconteceram. Uma criança, um herê, né, incorporado, virou pra mim e falou assim: tia, eu posso te dar um presente? E a gente tava conversando sobre umas coisas do meu trabalho. Eu, na hora, distraída, falei: claro, meu amor. Fica a dica pra você, quando for num terreiro. Se um herê ou um IBG, eu vou usar sempre esses dois nomes pra vocês saberem que cada lugar chama de uma maneira, né? Se um herê ou um IBG oferece pra você um presente, ele tá te oferecendo um filho. Então, se você aceitar, você tá aceitando uma gravidez. Tá? Só pra você saber. E eu sabia disso, só que na hora eu nem lembrei, nem percebi, na verdade, se vocês querem saber. E quando eu tava saindo do chão do terreiro, né, eu já tinha conversado com as crianças e tal, tava de saída, um herê me cerca, pega um macaquinho e abraça o macaquinho na minha barriga. E aí começou ali, como se estivesse rezando, alguma coisa assim, eu pensei, eu regalei os olhos assim, olhei pra ver se meu marido tava por perto pra ver o que tava acontecendo. E pensei, ok, agora esse bebê vem. E aí eu não tava tentando, nem programando, nem planejando, tá? Pra vocês saberem. Eu falei, ok, agora é hora de ficar alerta. Que esse bebê vem. Naquele mesmo ciclo foi o ciclo que eu engravidei. E perdi o bebê, né? E no ciclo seguinte, eu engravidei de novo. Então, gente, olha, herê e beijada, posso falar pra vocês, eu já tive outras experiências com eles. Eles são, ó, babadeiros, tá? Muito certeiros. São poderosíssimos. Diz que o que um herê faz, nem Exu desfaz. Essa é uma frase aí popular. Que não sei se é exatamente verdade, mas que de fato eles são muito poderosos. Eles são por conta dessa pureza que eles têm, muito grande. Foi assim que o meu positivo chegou. Não chegou porque eu estava tentando controlar. Chegou porque era o momento. Chegou porque o Criador, o universo de mestres e mentores, o planejamento de vida, sei lá, entendeu que era o momento. E estamos grávidos assim, tá? Provavelmente eu já vou, quando esse vídeo sair, eu já sei qual é o sexo do bebê, já tenho mais informações, mas nesse momento que eu tô gravando não tem ainda essas informações, tá? Então é o que eu posso compartilhar com vocês agora. Agora me conta aqui, esse vídeo te animou? Te fez pensar aí, você tem vontade de engravidar? Já perdeu as esperanças? Conta aqui pra mim. Como que você vê isso na sua vida? Você consegue perceber a mão de Deus, a mão do Criador nessas decisões? A gente fica achando que a gente controla tudo, mas a gente não controla nada, gente. É na hora que tem que ser. E é isso aí. Porque eu vou contar um segredo pra vocês. Esse último mês que eu engravidei, eu mal vi meu marido. Quase engravidei do Espírito Santo, gente. Foi quase um negócio desse jeito. Aí meu marido vai ficar pálido, roxo, se souber que eu falei isso na internet. Mas a gente mal se viu e eu engravidei. Então foi quase uma gravidez pega no ar. Porque quando tem que ser, simplesmente é. Eu espero que isso acalme seu coração. Se você não está nesse processo, pelo menos te divirta, te ajude a perceber um pouco mais como que o plano espiritual funciona, né? E como que tudo acontece como precisa ser. E me conta aqui nos comentários, vocês vão querer que eu fale mais sobre isso de alguma maneira, que eu compartilhe aqui nos vlogs, que a gente vai começar a ter vlog, hein, gente? Prepara que no ano de 2024 em diante, a gente vai fazer esse teste aqui no canal, de colocar alguns vlogs, algumas coisas pra vocês, pra mostrar um pouco mais da rotina, um pouco mais das coisas, dos aprendizados que vão acontecendo, porque tem coisa que vai acontecendo mesmo no cotidiano, né? E não dá pra tudo transformar em vídeo longo assim, preparado, mas eu consigo através de vlog. Me conta se vocês vão querer saber, acompanhar o processo da gravidez ou não. Deixa aqui pra mim nos comentários. Mari, eu quero acompanhar a gravidez, conta tudo. Ou então, não, Mari, não quero. Quero só saber mesmo de espiritualidade, quero só que você continue dando essas aulas, falando essas coisas, ensinando. Conta aqui pra mim que a sua opinião é super importante, assim eu posso conduzir da melhor maneira possível o conteúdo aqui do canal pra vocês.
tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo. E claro, hein? A gente tá aqui na beiradinha do Natal, então Feliz Natal para você e para sua família. Muito amor, muita luz, muita saúde para todos vocês. Tchau, tchau.